Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre limites no infinito, propriedades dos limites no infinito e assíntotas horizontais. Então, como motivação para o estudo de limites no infinito, nós vamos considerar a função f de x igual a 1 sobre x. E a pergunta é, quando x tende a menos infinito ou a mais infinito, o que acontece com a f de x? Para responder essa pergunta, vamos considerar alguns valores de x e os valores correspondentes de f de x. Então, nós vamos atribuir alguns valores para x menores do que zero e outros valores para x maiores do que zero. Então, os valores menos 10, menos 100, menos 1000 e assim por diante, eles estão tendendo a menos infinito. Então, vamos ver o que acontece com esta f de x quando o x estiver tendendo a menos infinito. E a mesma coisa quando o x estiver tendendo a 10, a 100, a 1000, 10.000, 100.000. O que vai acontecer com a f de x quando o x estiver tendendo a mais infinito? Então, vamos começar com os números negativos. Vamos substituir, então, o menos 10 lá na f de x, onde eu tenho x, eu vou substituir por menos 10. Então, nós vamos ter a f de menos 10 vai ser igual a 1 sobre menos 10. E o resultado vai ser menos 1 décimo. Vamos fazer a mesma coisa com menos 100. Então, menos 100, nós vamos substituir onde tem x lá na função. Então, nós vamos ter 1 sobre menos 100. 1 sobre menos 100, menos 1 centésimo. Vamos substituir menos 1000 lá na f de x. Então, nós vamos ter menos 1 milésimo. Vamos substituir o menos 10.000 lá na f de x. E aí nós vamos ter menos 1 décimo de milésimo. E quando nós substituirmos o menos 100.000 na f de x, nós vamos ter menos 1 centésimo de milésimo. Então, quando o x ele está tendendo a menos infinito, a f de x está ficando cada vez mais próximo de zero. Então, a f de x ela está tendendo a zero. Agora, vamos para os números positivos. Quando nós substituirmos lá na f de x o 10, nós vamos ter 1 sobre 10 e o resultado vai ser 1 décimo. Quando substituirmos o 100, nós vamos ter 1 sobre 100 e o resultado 1 centésimo. Quando substituirmos o 1000, lá na função, vamos ter 1 sobre 1000 e o resultado vai ser 1 milésimo. Vamos substituir o 10.000 e aí nós vamos ter 1 sobre 10.000, o resultado vai ser 1 décimo de milésimo. E quando substituirmos o 100.000 lá na função, nós vamos ter 1 sobre 100.000 e o resultado vai ser 1 centésimo de milésimo. Então, aqui, quando o x ele está tendendo a mais infinito, a f de x ela também está tendendo a zero. Então, tanto pela esquerda como pela direita, o valor da f de x ele está tendendo ao mesmo valor, ele está tendendo a zero. Então, ao fazermos x tender a menos infinito ou x tender a mais infinito, aparentemente os valores de f de x se tornam cada vez mais próximos de zero. O gráfico da função f de x, 1 sobre x, então, está representado aqui ao lado. Então, este é o gráfico da função 1 sobre x. O que nós vamos ver? Que quando o x ele estiver tendendo a menos infinito, então, o x ele está tendendo a menos infinito, a f de x ela está cada vez mais próxima do eixo x, ou seja, ela está cada vez mais próxima de zero. Então, quando x tende a menos infinito, a f de x ela tende a zero. E quando o x ele está tendendo a mais infinito, a f de x ela também está tendendo a zero, porque ela está cada vez mais próxima do eixo do x. Então, quando x tende a mais infinito, a f de x tende a zero. Essa função ela é chamada de função recíproca. Em geral, nós podemos escrever da seguinte forma: o limite de 1 sobre x
quando x tende a menos infinito, ele é igual a zero. O limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a zero. E aqui nós temos o limite da f de x, que é 1 sobre x. Então, o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito, ele é igual a zero. O limite de f quando x tende a mais infinito é igual a zero. No geral, limites do tipo limite de f de x quando x tende a menos infinito, os valores de x diminuem sem cota, isto é, x tende a menos infinito. Então, o x ele está tendendo a menos infinito, ele não está tendendo a um número, ele está tendendo a menos infinito. E o limite da f de x quando x tende a mais infinito, o limite ele está aumentando, né? Os valores de x aumentam sem cota, isto é, x tende a mais infinito. E esses são chamados, então, limites no infinito. Então, quando nós vamos ter limites no infinito? Quando x está tendendo a menos infinito e quando x estiver tendendo a mais infinito. E aí nós temos, então, limites no infinito. Sendo C uma constante e supondo que existam limites, o limite de f de x quando x tende a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a mais infinito, as propriedades dadas na aula 2 continuam sendo válidas para limites no infinito. Então, todas as propriedades que estão lá na aula 2, elas continuam sendo válidas para os limites no infinito. Propriedade da soma. O limite de f de x mais ou menos g de x, quando x tende a mais infinito, é igual ao limite da f de x, quando x tende a mais infinito, mais ou menos, então eu posso estar somando ou subtraindo, o limite de g de x, quando x tende a mais infinito. Ou seja, o limite da soma ou da diferença é a soma ou a diferença dos limites. Propriedade da multiplicação por uma constante. C, então, é a nossa constante. O limite de C vezes a f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a C vezes o limite de f de x, quando x tende a mais infinito. O limite da função multiplicada por uma constante é igual à constante multiplicada pelo seu limite. Propriedade do produto. O limite de f de x vezes a g de x, com x tendendo a mais infinito, é igual ao limite da f de x, quando x tende a mais infinito, vezes o limite da g de x, quando x tende a mais infinito. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Propriedade do quociente. Então, aqui como nós temos uma divisão, nós temos que lembrar que o limite de g de x, quando x tende a mais infinito, ele tem que ser diferente de zero. Então, o limite de f de x sobre a g de x quando x tende a mais infinito é igual ao limite da f de x quando x tende a mais infinito, divididos por limite da g de x quando x tende a mais infinito. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites. Propriedade da potência. O limite de f de x elevado na enésima potência quando x tende a mais infinito é igual ao limite da f de x quando x tende a mais infinito elevado na enésima potência. O limite da potência é a potência do limite. O que ele quer dizer com isso? Que eu posso calcular primeiro o limite da f de x quando x tende a mais infinito e o resultado desse limite, então, aplicar na potência. É mais fácil, muitas vezes, do que calcular a f de x elevado na enésima potência. Propriedade da raiz. O limite da raiz enésima de f de x quando x tende a mais infinito é igual à raiz enésima no limite da f de x quando x tende a mais infinito. Ou seja, eu posso calcular o limite da f de x quando x tende a mais infinito e o resultado, então, aplicar na raiz. Então, o limite da raiz é a raiz do limite. Propriedade do módulo. O limite do módulo da f de x quando x tende a mais infinito é igual ao módulo do limite da f de x quando x tende a mais infinito. O limite do módulo é o módulo do limite. Então,
Todas as propriedades de limites vistas nesta aula, elas continuam sendo válidas se nós tivermos com o x tendendo a mais ou a menos infinito. Assíntotas horizontais. Se os limites no infinito existem, e digamos que o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, ele é igual a a, e o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a b, então as retas y igual a a e y igual a b são chamadas de assíntotas horizontais do gráfico de f. Graficamente, as assíntotas horizontais elas são geralmente representadas por retas horizontais tracejadas, como na figura abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico de uma f de x qualquer, e o limite dessa f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a a. Então, nós temos aqui a assíntota horizontal em y igual a a, e aqui em cima, o limite da f de x, quando x está tendendo a mais infinito, ele é igual a b. Então, nós vamos ter uma assíntota horizontal em y igual a b. Então, nesse gráfico, nós temos duas assíntotas horizontais, y igual a a e y igual a b. Considere o gráfico abaixo. Então, nós temos este gráfico aqui dessa função. Como o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, ele é igual a 2, então, olha só, o x está tendendo a menos infinito, então ele está indo para lá. Ele está chegando, ele está ficando próximo de quem, ó? De 2. Então, o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a 2. Significa que aqui em y igual a 2, nós vamos ter uma assíntota horizontal. Agora, nós vamos olhar para quando x está tendendo a mais infinito. Então, ele está indo para lá. Quando x está tendendo a mais infinito, ó, o gráfico está tendendo a 1. Então, nós também vamos ter uma assíntota horizontal em y igual a 1. Então, o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a 2. E o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, ele é igual a 1. Então, estes valores são os valores onde eu vou ter o y. E aí, então, onde nós vamos ter as assíntotas horizontais. Ó, y igual a 2 e a assíntota em y igual a 1. Segundo exemplo, considere o gráfico abaixo. Então, nós temos esse gráfico e o limite da f de x, quando x está tendendo a menos infinito, ele é igual a 2. Ó. Então, menos infinito, ele está indo para lá. E o y, ele está tendendo, o gráfico está tendendo a 2. Então, nós temos uma assíntota horizontal em 2. Agora, quando x estiver tendendo a mais infinito, o gráfico dessa função, ele também está tendendo a 2. Então, nós vamos ter uma única assíntota horizontal em y igual a 2. Aqui, então, está a nossa assíntota horizontal em y igual a 2. Na aula de hoje, nós estudamos limites no infinito, propriedades dos limites no infinito e assíntotas horizontais. Muito obrigada!